Estamos de volta! E aí, como é que foi a sua semana? Ai, espero que tenha sido muito abençoada e cheia da presença do Pai Nosso Senhor. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Inclusive, como a doutora Esli falou agora do Pai, o Pai Nosso Senhor, a gente está falando da importância do Pai, até porque, né, Esli, há muita gente que, por não ter um bom relacionamento com o Pai terreno, muitas vezes afeta o relacionamento com o Pai eterno, né? Muito, muito sim. E por isso que eu acho que a Bíblia também é tão sábia, né? Obviamente, né? Quem sou eu para dizer isso, né? Inclusive, assim, apresentar Deus, às vezes, com essas características femininas também, né? Porque como Deus criou o homem e a mulher e os criou em nossa imagem, né? Então, assim, ele criou o homem, né? Também, Deus também tem essas coisas, assim. Ele queria botar todo mundo, assim, feito pintinho debaixo das suas asas, né? Ele chora, né? É. Com pena, né? Com compaixão, né? Se comove, né? Então, assim, são coisas que muitas vezes a gente atribui mais às mulheres, né? Mas que também Deus também tem. Mas por isso que eu fico batendo nessa tecla, Marcelo. Sem sanidade não tem Não há santidade. Se a gente santidade, não né? curar as nossas farpas, inclusive em relação ao nosso Pai terreno, fica mais difícil da gente chegar mais perto do nosso Pai celestial, né? No nosso Pai do céu, porque às vezes assim a gente até sabe na As cabeça, emoções se tornam impeditivas, né? mas o coração, a nossa alma diz, sei não, desse jeito. Cria uma Mas eu queria barreira, falar né? para você hoje, Marcela, sobre algumas coisas, porque a gente já falou tanta coisa assim. Agora vou dar mais umas dicas. Hoje vai ser mais um Eu programa. gosto desse negócio de dica, porque no outro episódio você falou aí de uns hábitos que os pais, eu já tô ligada. Os Vamos lá. pais efetivos têm que ter. Quais são? Tô com papel e caneta na mão. Bom. E tem mais, assim, se as mães quiserem fazer isso, também não tem problema, viu? Dá para ser, tá liberado. Tá liberado. Mas, assim, eu quero que o pai saiba fazer também isso. Seja amoroso. Boa. Em geral, no casal, tem um que é mais amoroso e um é mais disciplinado. E nem sempre é o pai, viu? Às vezes é a mãe, né? É. Na minha casa, uma vez eu virei para minha filha e disse assim, quem é que decide a sua vida se você sai ou não sai? Você. Ah, então tá. Né? Porque quem A deveria mãezinha meio era eu. terrorista por É. aí, né? Ela sabia que ela podia pegar um sim ali, mas que chegava aqui, não. Então, assim, nem sempre é o pai, mas muitas vezes é o pai, ou pelo menos o homem se sente nesse lugar de disciplina. Mas, assim, toda criança precisa, todo mundo, né? Não é só criança, acho que todo mundo precisa de duas coisas fundamentais: amor e limites. É. E eu acho que, assim, tem pai que tem mais amor e menos limites, aí a mãe acaba pondo, e nem sempre isso é legal. Tem outros pai que só bota limite e aí a mãe vira manteiga derretida e também não é legal. Né? Então, a gente tem que ter esse equilíbrio das duas coisas. Os dois têm que ser amorosos, os dois têm que concordar com os limites e respeitar as regras e as leis. Eu acho que regra em casa é que nem promessa. A gente faz bem pouco e cumpre todas. Não dá Faz para poucas cumprir regras. metade, né? Mas não deixa assim, não vai esquecer, não vai deixar pela metade, não, cumpre, sabe? Tem que ter esse negócio do cumprimento. Agora, amor, é assim, é amor mesmo, sabe? É falar. Olha, uma coisa bonitas que eu escuto aqui em casa, né? Porque sabe que eu tô aqui morando, a minha vizinha do andar de cima, né? Que eles falam aqui dentro de casa, né? É a minha filha, meu genro, meus netos, assim, uma das coisas mais lindas que eu escuto o dia inteiro é como eles se dizem uns aos outros, eu te amo. Que legal. O meu genro passa o dia, ele ensinou pelo exemplo, né? Então, eles desligam o telefone quando ele fala, quando eles vão indo para a escola, eles estão saindo de casa, estão chegando. Ah, eu Legal. vou sair com a minha amiga, eu vou sair com o meu amigo. Diz, ah, eu te amo, eu também te amo. Eu te amo mais, não sei o que mais, sabe? Aí começa até a briga de quem é que ama mais, sabe? Que briga mais maravilhosa é essa, né? Então, assim, ouvir um homem dizer eu te amo é uma das coisas mais maravilhosas que existe. Isso não pode ser palavras, não podem ser palavras de leito de morte. É. A gente não tem que, a única vez na minha vida que eu escutei meu pai me dizer que ele me amava foi no leito de morte. Ah, gente, me poupe, sabe como é que é?
Ah, eu De sabia que ele me tanto amava, mas tempo, ele né? nunca me falou. Gente, imagina se Deus nunca nos falasse que ele nos ama. É, Sabe? Como é que eu vou saber? Tem certo, assim, tem ações, tem coisas, não sei o que mais. Mas a gente é também, preciso falar, né? tá? E essa é uma outra coisa, assim, de a gente desenvolver isso que a gente está falando, seja assim, amoroso e reafirmando, confirmando, elogiando os nossos filhos quando eles fazem bem. A gente falou bastante disso na semana passada, né? Então, eu não vou falar mais, mas assim, esteja presente. Agora, o que é isso? O que significa presente? A gente está até conversando esse negócio de quantidade, E qualidade, no qualidade. tempo, blá, blá, blá. Olha, presente é também estar fisicamente presente, porque a gente nunca sabe quando é que as coisas vão acontecer, né? Então, eu te dou um exemplo, né? Meu netinho, ele estava para andar. Sabe quando assim, você está vendo assim, é hoje, é amanhã, é hoje. Não é hoje, é hoje. E aí a gente viajou e a minha filha levou o Pimpolho junto. E o meu genro estava assim, triste. Ai, quando ele voltar, ele vai estar caminhando. Ai, quando ele Eu não vou voltar, ter ele vai estar visto. caminhando. Não deixa ele caminhar lá, não deixa ele caminhar lá. A gente ficou só uma semana. Acho que nem isso. Mas eu quero ver, que eu quero ver. Olha, Deus foi tão misericordioso. E uma Que hora que ele não andou. E uma hora que eu vi que ele estava assim, meio que em pezinho, eu puxei a câmera, sabe, e comecei a gravar. E não foi nessa hora que ele deu os primeiros passos, foi. Então, apesar de que meu genro não viu ele andar pela primeira vez, Fisicamente, eu consegui esse momento precioso, né, que Deus para me que ele permitiu, porque eu também visse. não sabia que ele ia andar, né? Então, pô, deu essa bênção maravilhosa. Então, eu cheguei em casa, mandei para ele, olha, gente, tá aqui. Ai, eu fiquei triste porque eu perdi, não sei o que, mas é verdade. Mas tá aqui, pelo menos você tem a gravação, para sempre. Né? Agora, não só seus olhos viram, como a sua Vai gravação ficar para sempre. fica para sempre. Mas veja a importância que era isso para ele. Isso é um pai amoroso. Né? É Isso é um porque pai tem amoroso. homens que não ligam, né? Acho que é uma bobagem. E é um pai presente, é um pai que quer ver essas coisas. E isso eu tenho visto uma mudança bem grande na nossa população masculina, bem bonita, sabe? Desde o meu tempo, em que assim, eu vejo os homens trocando fralda, os homens, né, cuidando enquanto a mulher vai fazer um curso, enquanto ela vai trabalhar, às vezes até casais em que a coisa fica mais invertida, né? E ela tem um emprego melhor, ela é concursada, alguma coisa, e ele cuida mais das crianças. E que isso hoje é aceitável, isso até assim, é admirável de muitas coisas. Muito pai que são mães, né? Então, hoje a gente vê um pouco disso, pais que vão na justiça e brigam para ficar com a custódia dos teus filhos, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Mas, assim, esse negócio de quantidade e qualidade é assim, a gente não sabe em que momento a criança vai andar. A gente não sabe em que momento ele vai falar as palavras pela primeira vez. A gente não sabe quando é que ele vai te chamar de pai pela primeira vez. Então, a gente tem que fazer um esforço de estar fisicamente presente, porque é assim que a gente vai ter maior oportunidade. E também o Isso serve tempo. quando os filhos são adolescentes também, né? Também. O pessoal acha assim, agora tem 14 anos, não precisa mais de mim. Ô, filho criado, filho, trabalho dobrado. Aí que a gente tem que estar por perto, porque a gente nunca sabe. Você sabe onde é que as crianças, e até adolescentes também, mas as crianças especialmente, mais falam comigo, tanto minha filha quanto os meus netos, no banco de trás. Eu estou dirigindo, estou contando, e aí começa a conversa. Aí, assim, elas não estão me olhando, eu também não estou olhando para eles, né? Eles só veem aqui a nuca, A nuca. dirigindo, né? Quando muito eu olho no espelho, retrovisor, e aí eles soltam umas pérolas assim, sabe? Ou às vezes de piadinha, às vezes a gente morre de rir, e às vezes de pergunta muito séria. E às vezes chega lá e diz, hoje na escola aconteceu assim, assim, sabe? Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Meu Deus do céu, o que eu E vou fazer? agora? Né? Mas isso só acontece se a gente está no carro com eles. Né? Se estiver junto. Então, se a gente estiver junto, se a gente vai de férias, se a gente gasta tempo, né? Não adianta encarregar essas coisas para os outros. Olha, as crianças, elas vão imitar aquilo com quem convive. A gente é o fruto, eles dizem que a gente é o fruto das 5 pessoas com quem a gente mais convive. Você pega os cacuetes, você pega os jeitos, minha tia dizia que quando a gente
convive muitos anos com o marido, a gente acaba pegando até os defeitos do outro. Aquilo que aí a gente amava que ele fazia assim, 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 assim. Agora estou Foi fazendo igual, igual! estou fazendo igual, né? Então, é importante. Por quê? Porque o tempo também significa importância. O que nos leva também à importância da gente, do pai também ser mentor, ensinar. Muito Esses bom. dias minha tia, irmã do meu pai, ela vive ainda, hein? Me escreveu e me disse, quem foi que te ensinou a fazer arroz? Né? Como é que você cozinha arroz? Eu disse, olha, por coincidência, quem me ensinou a fazer arroz foi o meu pai, o teu irmão. E foi, né? A minha mãe me ensinou a cozinhar muita coisa, mas meu pai não, meu pai, assim, das poucas coisas que meu pai cozinhava era isso. Então, ele não sei por quê, mas foi ele que me Te ensinou a fazer ensinou. isso. Né? Ele que me ensinou uma série de coisas. Pai, eu preciso aprender agora a fazer entrevista para emprego. E meu pai era, assim, dessas relações humanas e não sei o que mais. Me dê as pautas, me dê as dicas como é que faz. Olha, isso é que é importante, se vista assim, fale assado. Chega na entrevista, precisa de inglês, já chega na entrevista falando inglês, minha filha, não fica assim rodeando, não. Você já cumprimenta em inglês e vai rachando, já que o emprego é para isso. Né? Muitas dicas. Foi meu pai que me ensinou. Né? Então, o pai é quem ensina com paciência. E, ó, às vezes, precisa de paciência, viu? E é um bocado de paciência. Mas eles vão ser quem você é. Eles vão ser o fruto do que você diz. As palavras têm poder de vida e morte, sabe? Então, dê esse exemplo. E também, assim como a gente precisa ser sério e ser mentor e se ensinar, a gente também tem que saber brincar. Criança entende linguagem de brincadeira, né? Fazer brincadeira, fazer esconde-esconde, né? Brincar, sentar no chão, brincar de esses jogos de mesas, né? E quando a gente vai crescendo, né? A gente vai também, né? Brincando de outras formas, né? Eu vou te dizer uma coisa, a gente nunca perde isso. Esses dias, eu sequestrei as tartaruguinhas da minha filha. Olha! Mas tu não sabe o que é pior. Ah, Porque as tartarugas queriam visitar a minha galinha da Angola e os pintinhos dela, sabe? olha! Aí ontem eu fui dar uma volta lá na minha mesa, na sala do jantar. Os meus 2 pintinhos de galinha de Angola sumiram. Foram sequestrados Também? também. Então, eu estou com a tartaruga, eu estou com a mamãe, mas os pintinhos sumiram. E eu estou aqui esperando, né, Um sinal a carta de de resgate. resgate. Como é que vai ser esse resgate? Se nós vamos fazer um troca-troca de prisioneiros, se nós vamos... Entendeu? Olha a minha idade. É, E a gente que ainda está bonito, brincando, né? É. sabe? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente nunca pode perder. É a gente poder brincar. Só sequestrei mesmo. Oh, quero um resgate. Né? Muito legal. Então, saiba brincar. Saiba liderar. Saiba liderar. Vocês, os pais, são tão importantes. Aonde a cabeça vai, a família A vai família vai atrás. atrás. A Bíblia tem razão, como sempre. Deus é a cabeça, Jesus é a cabeça da igreja, né? E Jesus, assim, o homem é a cabeça da família, ele é mesmo, entendeu? Isso não é uma ditadura, né? Mas também não é lá essas democracias também não, sabe? Porque assim, é uma equipe, a gente escuta, a gente ouve, a gente vê, mas na hora de bater martelo e responder a Deus pela minha família, é o pai que É vai o pai fazer, que chama. É. entendeu? É ele que vai fazer isso, é ele que vai proteger, é ele que vai dizer, não, não vai fazer. É ele que vai dizer, sim, vai fazer, sim, senhora. Sabe? Então, saiba liderar com amor e limite, né? Vamos bater nisso. E, finalmente, mas quem sabe o mais importante, ore pelos teus filhos. Ore pelos teus filhos assim. Ore pelos teus filhos quando você ora. Ore pelos teus filhos quando você ora com a tua esposa, né? Lembra que a gente já falou sobre esse negócio de orar Os juntos em casais que oram casal? juntos, sim. Vamos. Abençoe os seus filhos antes de dormir. Abençoe os seus filhos de manhã cedo. Abençoe os seus filhos na hora do almoço. Muito bom. Sempre que você lembrar dos seus filhos, coloque, Senhor, diante do trono da graça. Senhor, abençoe meus filhos. Abençoe meu... Põe a mão na sua cabeça dos seus filhos. Abençoe eles.
vai na cama deles, põe as duas mãos em cima da cama deles e ore. Ore. Ore pela proteção deles, para terem bons sonhos, bons reprocessamentos, proteção, defesa, né? E tudo que você quer de bom para eles, né? Deixa essa presença de Deus no quarto deles, na cama deles. Aqueles lugares da casa onde eles costumam habitar, sabe? O sofá, né? A cadeira predileta, a cadeira onde eles costumam sentar na hora do almoço. Legal. Senta ali e traz a presença de Deus lá do céu para esse lugar, para esse canto. Olha, não tem suficiente palavras para dar a importância de como é isso de orar pelos nossos filhos, né? E a oração do pai é a oração da família, ele é a oração que tem esse poder diferente da mãe, não quer dizer que... Quantas pessoas estão no reino de Deus, né, Marcela? No caso de uma mãe, uma avó fiel, de joelho, sabe, calejado, Que em não tanta abriu mão. geração, né, por esses filhos. Mas a oração do pai é uma oração que Deus ouve de outra maneira. Né? Tanto é que a gente falou no comecinho desse negócio de que quando um pai se converte, 94% das famílias também se E faz convertem. diferença, né, Esli? Você para pensar, você está falando, eu estou aqui pensando. É tão normal e habitual a gente ouvir, não, minha mãe está orando por mim, minha avó está orando por mim, mas é poderoso realmente quando você diz assim, o meu pai está orando por mim. Meu pai. Porque para mim, por exemplo, uma das coisas mais difíceis, mais tristes da minha vida, o dia que eu perdi o meu avô, né? Os meus dois avós, né? Mas o meu avô materno, especialmente, eu virei para o meu marido e disse assim, eu fico muita pena, vou até chorar, muita pena, porque eu perdi a pessoa que eu tinha certeza absoluta que orava todos os dias por mim. O avô levantava cedo para orar. Ele orava, ele jejuava, ele ligava sabe aqueles rádios de rural, de interior de São Paulo? 5:30 da manhã, a gente de férias, né? Assim, para Ele começar a está lá. falar. Mas é porque ele estava acordando, ele estava se afeitando, e ele ia orar, ia lá para o cantinho dele, lá tinha um quartinho dele, ia lá orar. Então, isso é um legado que eu trago comigo. Se eu estou hoje aqui falando com vocês, é porque eu tive um avô, eu tive dois avós, eu tive um pai também, né, temente, né, mas dois avós de oração. Eu pedi para minha avó, do meu avô paterno, que era português, de Olha aí. 1892, quando ele faleceu, eu ganhei o Novo Testamento dele. Agora, o Novo Testamento dele foi do tempo, assim, 1923, ele dobrava no meio, aqueles papéis de seda, no tempo que escrevia Filipenses com PH, Olha, botava no bolso do casaco dele, porque ele estava no ônibus, ele estava lendo a Bíblia. Ele estava na parada, ele estava lendo a Bíblia. Ele estava esperando uma pessoa para poder fazer uma venda e conversar, ele estava lendo a Bíblia. Essa era a Bíblia que ele lia. Né? Então, essas são as coisas. Orar a palavra de Deus pelos nossos filhos. Né? Você é um guerreiro valente. Diga que assim, o mundo espiritual, o mundo terrenal e os teus filhos possam. Grave orações para que teus filhos saibam, que eles boa possam ideia. ouvir outras vezes também. Pô, a gente vive Agora, fazendo em termos de WhatsApp, né? É. um WhatsApp para todo mundo. Não, grava um WhatsApp, grava 1, 2, 15, sabe, de quem eles são. De forma que esse é uma gravação que eles Olha jamais aí. apagam. É Jamais. verdade. Então, é um pouco isso. Eu tenho os e-mails do meu pai, da minha mãe, sabe? Eu tenho algumas gravações da minha mãe, sabe? Do tempo que, assim, naquela época a gente não tinha nem essa tecnologia. Hoje é desse jeito. Pronto, Marcelinha, Hoje nada se perde, né? hoje nada se perde. Hoje não se... Às vezes é até um problema, mas nada se perde. Não, não se perde. E nesse caso do que você está ensinando, eu estou aqui pensando, vai ecoar para a eternidade. Que, como Uhum. você disse, você tem e-mails que você os carrega até hoje. E quanto de todas essas palavras de vida que você está incentivando aos pais liberarem sobre a vida de seus filhos, vão ecoar até mesmo, quem sabe, depois de uma separação aqui, uma breve separação, até que a gente se encontre no céu, mas que Isso. vai fortalecer os filhos numa caminhada, né? Exatamente. Exatamente. Então,
Eu acho que são sugestões que a gente deixa aí, mas eu vou dizer uma coisa, eu tenho mais umas ideias para a próxima. Eita, então, olha, Eu não gente, acabei, segura eu a não onda que acabei. ainda tem mais. Semana que vem, aguarda aí. Mais hábitos para você desenvolver. Você que é um pai amoroso, uma mãe amorosa, e você que será, já está aprendendo para poder ser, né? Então, um beijo e até semana que vem. Até.